Boa noite, irmãos. Graça e paz em nome de Jesus. Amém? Nessa noite nós temos o privilégio, a alegria de receber o pastor Silvio. O pastor Silvio, ele é membro da Igreja Batista Sinai. O pastor Silvio, ele já é conhecido de alguns aqui da nossa igreja, esteve ministrando a palavra de Deus aqui no culto dos homens, da verdade, das Déboras. E agradeço ao pastor Silvio por ter gentilmente aceitado o nosso convite. Oro para que o Senhor o abençoe, que o Senhor seja canal de bênção, que o Senhor Deus possa usar a sua vida para ministrar a verdade dele ao nosso coração nessa noite. E nos abençoe. Que o Senhor seja contigo, meu irmão, em nome de Jesus. Fique à vontade. Boa noite, graça e paz. É um grande privilégio poder estar hoje com os irmãos, poder compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com os nossos irmãos. Nós estamos num ambiente que é extremamente favorável para que isso aconteça. Se você está aqui nesta noite é porque você acredita num Deus todo-poderoso, amém? Acreditamos num Deus que está no controle de todas as coisas. Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente e nos trouxe aqui nesta noite. Cremos nisso com todo o nosso coração. Também acreditamos na palavra de Deus. Se você está aqui nesta noite é porque a Bíblia é importante para você. Tem muitas coisas para você fazer na cidade de Salvador no domingo de noite, domingo à noite. Mas você escolheu ouvir a palavra do Senhor. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, que Deus usou aproximadamente 40 pessoas para escrevê-la, inspirou e usou todo um processo para que a palavra de Deus chegasse até nós. Nós cremos na Bíblia como palavra de Deus. Amém? E a terceira coisa é que nós cremos na atuação do Espírito Santo. Se você nasceu de novo, você recebeu o Espírito de Deus, você passou a entender as coisas espirituais com mais profundidade, com graça. E eu quero dizer aos irmãos que não há muitos lugares aqui em Salvador onde estas três coisas sejam tão importantes. Alguns até professam que essas coisas são importantes, mas ao ver a liturgia do culto, você perceber a pregação, você vai perceber que estas coisas estão distantes da realidade. Mas graças a Deus pela Igreja Batista Metropolitana, por aquilo que tem acontecido aqui neste lugar, pela vida do pastor Abraão, pela vida do pastor Lucas e os demais pastores, a quem eu agradeço muito a confiança, a honra de poder estar aqui. Vamos orar pelo pastor Lucas para que a voz dele recupere rapidamente. Orar pelo pastor Abraão, que está descansando, um descanso justo depois de um ano de muito trabalho. E pedir que estas três coisas que nós defendemos como batistas, que nós acreditamos, flua neste lugar como nós acabamos de contar. Por isso é um privilégio estar aqui nesta noite. Temos frequentado aqui a IBAN desde o final de novembro e temos sido muito abençoados. Deus tem falado conosco, minha família tem sido edificada aqui neste lugar e eu desejo que isso aconteça mais uma vez pela misericórdia de Deus nessa noite, ok? Vamos abrir a palavra de Deus em Atos, no capítulo 16, nos últimos 2 domingos, o pastor Abraão tem compartilhado conosco, nós estamos fechando a primeira quinzena de 2017, não sei se você percebeu, passou rápido. E nos 2 domingos anteriores, o pastor Abraão tem falado conosco a respeito da vontade de Deus para nós neste ano de 2017, e o quão importante é que nós façamos a nossa parte. Domingo passado ele estava falando sobre os imperativos da palavra do Senhor nos Salmos, fomos abençoados com esta palavra, e eu gostaria de chamar a sua atenção nesta mesma trajetória, nessa mesma direção. Nós vamos ler esse texto do apóstolo, que conta essa experiência do apóstolo Paulo. Nós vamos ler do versículo 6 até o versículo de número 10, do capítulo 16 de Atos. Atos 16, verso 6 em diante. Todos encontraram? Ok. Diz assim a palavra do Senhor: E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. Verso 9 diz que à noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia
e ajuda-nos. E assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Vamos ler novamente o verso 10, é o verso que nós vamos nos deter nesta noite. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Vamos orar? Feche os teus olhos, mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Nosso Deus, nós estamos neste lugar tão privilegiado, como nós já falamos. Tivemos a honra de exaltar a Tua grandeza, tivemos o privilégio de cantar a Tua soberania sobre nós. E neste momento, que é muito, muito importante para nós, ao começarmos esta nova semana, essa terceira semana de 2017, queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Que nada impeça, que as minhas limitações pessoais não impeçam o Senhor de falar nesta noite, que as limitações dos meus irmãos na compreensão das Escrituras também não os impeça de ouvir a Tua voz, e que neste ambiente favorável, onde nós já tivemos o privilégio de adorar o Teu nome, o Senhor possa falar profundamente conosco nesta noite, Senhor. Quebra os grilhões, quebra as cadeias. Nós te pedimos que o Teu Espírito flua com total liberdade neste lugar. Queremos nesta hora também orar pelo pastor Lucas, pedir pela sua saúde, fortalece o Teu servo, um ano de tanto trabalho, de muitos acontecimentos, honra o Teu filho, Senhor, concede saúde, restaura a sua saúde totalmente. E nós oramos também pela vida do pastor Abraão, por sua família, por Cléo, que este tempo seja um tempo de renovar as forças, de fortalecer os Teus servos, a liderança desta igreja, tantos projetos, ó Deus, para este ano de 2017, que o Senhor possa abençoá-los nesta noite, visitando-os, trazendo alento ao coração, fortalecendo, falando com os Teus filhos também, de forma muito especial. Nós consagramos esse tempo ao Senhor, que nada nos atrapalhe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos começando um ano, e provavelmente você que é pai, como eu, você que trabalha, você que estuda, deve ter no final deste ano, motivado pelas palavras que ouvimos do pastor Abraão, feito alguns planos, traçado alguns projetos. Baseado nesse texto de Atos 16, nós vamos falar hoje sobre os planos humanos e a soberania de Deus, a providência divina. E parece que estas coisas, às vezes, elas são antagônicas, mas como nós já ouvimos nas pregações anteriores, Deus está operando em nós para que nós possamos fazer aquilo que é da sua vontade, uma parte pequena, mas uma parte importante cabe a nós. E eu não sei se você passa pelas mesmas aflições que eu passo quando preciso tomar uma decisão. É óbvio que a vontade de Deus, o que a palavra de Deus diz, e ouvir a voz do Espírito é o que eu desejo. Mas às vezes eu tenho muita dificuldade de compreender o que Deus está falando. Talvez isso aconteça só comigo. Às vezes talvez eu seja um pouco cabeça dura. Talvez o pastor Lucas tenha mais facilidade de ouvir a voz de Deus. Me ensine depois, pastor. Mas nós, nas nossas aflições, nas nossas dificuldades, às vezes em problemas familiares que nós falamos, deu tudo certo, eu desejei, essa família foi planejada, eu casei com a mulher que eu amo, eu casei com o marido que eu desejei, que eu pedi a Deus, mas as coisas não vão indo bem. O que está acontecendo, Senhor? Por isso, quando nós falamos de projetos humanos, nós precisamos compreender que existe uma parte que nós devemos fazer, mas que Deus já nos capacitou para fazê-la. Eu, particularmente, vai fazer 33 anos que eu sirvo ao Senhor, me converti aos 17 anos, aí você já vai descobrir minha idade, fazendo as contas. Eu sou pastor há 22 anos, e tomei muitos caminhos errados, mas com a motivação correta. Cometi alguns erros que eu olho para trás hoje, no auge dos meus 48 anos, eu falo, puxa, como é que eu pude fazer tal coisa? Mas naquele momento que eu estava passando por aquela situação, era o melhor que eu podia fazer e eu entendi que era aquela a vontade de Deus. Por isso que, ao me deparar com esse texto das Escrituras, olhando para um homem chamado Paulo, esse apóstolo dos gentios, o grande protagonista do Novo Testamento, mais da metade da carta dos escritos de Atos dos Apóstolos, né, do livro histórico de Atos dos Apóstolos,
dedicada ao trabalho deste homem e as cartas que ele escreveu, à igreja aos Romanos, aos Coríntios, aos Tessalonicenses, enfim, toda essa riqueza de detalhes que nós temos através deste homem, me faz compreender que eu preciso aprender com Paulo como ouvir a voz de Deus diante de responsabilidades tão grandes. Eu acho que esta deve ser uma perspectiva muito importante neste ano de 2017, porque provavelmente você não quer cometer os erros de 2016, de 2015, os anos passados você quer acertar. E aí vem aquela frase, né, do Nelson Mandela que diz que ele nunca perde, ou ele ganha, ou ele aprende com os erros. E que através desse texto o Espírito Santo possa falar ao meu e ao seu coração. Por quê? Porque Paulo está começando a sua segunda viagem missionária. Ele havia deixado a igreja de Antioquia junto com Barnabé e saiu para pregar o evangelho. E interessante que não foi uma decisão de Paulo essa primeira viagem missionária. É interessante nós compreendermos que a igreja, quando ela começou, ela não tinha a intenção de ser uma outra religião. O cristianismo ele era uma extensão do judaísmo. O evangelho foi pregado aos judeus, aos prosélitos e algumas pessoas tementes a Deus. Então, nunca foi intenção, naquele primeiro momento, não havia compreensão de que era o cristianismo. Os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez em Antioquia. E aqui a igreja está crescendo em Antioquia, depois da perseguição em Jerusalém, e no momento em que há muitos talentos na igreja, muitas pessoas capacitadas por Deus, o Espírito Santo diz, olha, separe Paulo e Barnabé para uma obra que eu tenho chamado. E estes homens fazem a primeira viagem missionária pela região da Ásia, descendo até Chipre, que era a cidade natal de Barnabé, e eles pregam o evangelho, e a estratégia era sempre chegar numa cidade, procurar uma sinagoga, e ali na sinagoga anunciar Jesus Cristo como Messias, como aquele que as Escrituras, que a Torá, que o Velho Testamento, que a lei mosaica, que os profetas indicavam que viria. Ele veio, morreu, ressuscitou, e hoje está nos céus, e hoje nós fazemos parte do seu corpo aqui na terra. Essa era a essência da pregação do apóstolo Paulo. Então, depois da primeira viagem missionária, eles retornam cheios de alegria para Antioquia, e o apóstolo Paulo faz o seguinte plano: olha, vamos voltar às igrejas para fortalecê-las na fé, vamos voltar à igreja com a decisão que os apóstolos acabaram de tomar. Eles haviam tomado o concílio de Jerusalém, eles tomaram a decisão de que alguns judeus queriam que os gentios que haviam se convertido se circuncidassem, que observassem a lei mosaica. Eles fazem uma reunião, um concílio e decidem, não, nós não vamos impor esses encargos aos gentios, que eles se abstenham das coisas contaminadas, das relações sexuais ilícitas, que eles observem apenas essas coisas. Escrevem uma carta e através desses homens envia essas cartas às igrejas. Então a intenção do apóstolo Paulo era fortalecer as igrejas. Isso mostra para nós algumas coisas, ensina para nós algumas coisas. A primeira delas é que quando nós começamos algo, para que isso dê certo, para que isso tenha uma continuidade, nós precisamos cuidar. Eu costumo dizer que é fácil colocar filho no mundo, mas cuidar dá um trabalhão. Por isso, o apóstolo Paulo faz este plano, ele faz este projeto. E ele diz, nós vamos pelas igrejas, fortalecendo as igrejas, levando a decisão dos apóstolos, nós vamos fortalecer a fé dessas igrejas. E logo no início dessa segunda viagem missionária, ele tem uma discussão com Barnabé, o seu amigo, a pessoa que o conduziu, a pessoa que o discipulou. E eles têm uma tal desavença, a Bíblia diz que eles tiveram uma tal desavença que Barnabé pegou Marcos e foi para Chipre, e Paulo com Silas foram em direção à Ásia Menor. E aqui nós chegamos no texto que eles passam por algumas igrejas, fortalecendo o final do capítulo 15, se a sua Bíblia está aberta aí, o versículo de número, ou melhor, no capítulo 16, verso 5, diz que assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia acontecia o quê? Cresciam, aumentavam em número. Não pense que as coisas que você iniciou, elas vão caminhar por si só. É necessário acompanhamento. Hoje o pastor, o seminarista Tessalo,
esteve fazendo uma belíssima exposição aqui do Salmo 133, quão bom e quão agradável é que os irmãos estejam em unidade. E ele falou sobre o crente domingueiro. É impossível ter uma fé fortalecida, é impossível crescer espiritualmente, uma reunião por semana, 2 horas em comunhão, e o resto da semana sem nenhum tipo de contato com as Escrituras, sem oração. Isso não produz crescimento. Por isso, o processo de crescimento espiritual está intimamente relacionado a um esforço, a um cuidado, como uma planta, que se você colocá-la num vaso e deixar ali num determinado local e não cuidar, o que vai acontecer com a planta? Ela vai morrer. Por isso que agora em 2017 você precisa escolher um dos 4 horários que vai ter escola bíblica dominical. Se dedicar não apenas aos estudos dominicais, mas ao longo da semana se aprofundar nos assuntos. Amém? Vai precisar buscar um grupo pequeno para que você tenha comunhão com outras pessoas, para que você possa fazer perguntas. Nós estamos aqui nesse momento de pregação, você não pode levantar a mão e fazer uma pergunta, não dá tempo de responder as perguntas de todos, mas num grupo pequeno, você vai ter a oportunidade de esclarecer as suas dúvidas, vai ter uma pessoa mais madura espiritualmente. Por isso, esse processo de crescimento envolve dedicação. Talvez algumas coisas não deram certo porque faltou acompanhamento, faltou um pouco mais de dedicação. As coisas não andam por si só. Principalmente para nós, humanos, que estamos aprendendo uma vida espiritual muito diferente da vida natural, nós precisamos dedicar tempo. E esse plano legítimo, esse plano cuidadoso do apóstolo Paulo foi: nós vamos passar pelas igrejas e vamos fortalecer as igrejas. E mais, nós vamos para outras cidades, as quais nós não fomos na primeira viagem, não deu tempo, nós tivemos que retornar para a base, e agora nós vamos pregar o evangelho lá no norte da Ásia Menor. E o texto começa, o texto que nós lemos, que eles percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. O que deu errado? O que aconteceu com o experiente apóstolo Paulo, que fez um plano de fortalecer as igrejas? Primeiro tópico, ok, checklist, ok, primeiro tópico, fortalecer as igrejas. Quando chegou no segundo tópico, abrir outras igrejas, houve um impedimento. A Bíblia diz que o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na Ásia. Será que não havia mais ninguém para ser salvo na Ásia? Será que a região norte da Ásia era uma região que Deus não tinha ninguém ali para salvar? É óbvio que não. Mas naquele momento, o apóstolo Paulo começa a passar por uma experiência que eu gostaria de analisar isso junto com você, debaixo dessa influência do Espírito Santo que está aqui, para compreendermos por que algumas coisas que nós fazemos, elas não dão certo, mesmo com as melhores das motivações. E é um grande privilégio ser impedido pelo Espírito Santo de fazer alguma coisa, porque Ele sabe tudo a nosso respeito. A Bíblia diz em João 14 e João 16 que Ele nos guia a toda a verdade. Ele é o Espírito que veio para nos mostrar os caminhos. Ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, porque às vezes até nós duvidamos. Por isso, o Espírito Santo que está conduzindo essa viagem missionária quer trazer aqueles homens para a vontade de Deus. O plano deles, o plano de Paulo, de Silas e Timóteo que estão aqui nesta viagem, era um plano legítimo, era um plano abençoado, mas Deus tinha algo maior. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Algumas coisas, elas não fluem, elas não dão certo, porque Deus tem algo muito maior. Eu vou repetir. Algumas coisas não acontecem, algumas coisas não fluem naturalmente, porque Deus tem algo muito maior. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, citando um texto do Velho Testamento. O que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia! Aleluia! Graças a Deus por isso.
Apesar de nós, apesar da nossa limitação, Deus vai nos levar a concluir os seus planos para nós. Por isso, o projeto humano e a providência divina se completam. Deus nos ajuda, Ele nos ensina. E aqui um senhor experiente pregador, um homem extremamente religioso, está aprendendo uma nova etapa na vida dele. O que ele estava acostumado? A pregar nas sinagogas. O que ele estava acostumado? A chegar no lugar, pregar nas sinagogas, ser perseguido e ir para uma outra cidade. Mas neste momento, o apóstolo Paulo está sendo dirigido para nós hoje do século 21. É mais fácil compreender o que está acontecendo aqui do que para Paulo naquela época. O Senhor está chamando Paulo para um mundo desconhecido para ele. Para algo que talvez ele não havia planejado. Algo que a mente do apóstolo Paulo, tão esperta, tão capaz, não conseguiu alcançar. Neste momento, no capítulo 16 do livro de Atos, Deus tinha um plano de alcançar a Europa. Todo o evangelho havia sido pregado na parte oriental, na Palestina e Ásia Menor. E neste momento eles estão tentando fazer com que aquele trabalho cresça na Ásia Menor. Mas há um desejo no coração de Deus. Há uma vontade no coração de Deus de alcançar um continente onde a cultura, onde a literatura, onde a filosofia cresceram de forma absurda. Dentro do Império Romano haviam 32 províncias romanas. E havia muita gente influenciado pela cultura grega. O evangelho tinha crescido na parte ocidental, na parte oriental. Chegou a hora de cruzar e entrar na Europa, de ir para o ocidente. Graças a Deus. Deus já estava pensando em nós aqui no Brasil, em Atos 16. Mas para Paulo, cruzar aquele limite geográfico, cruzar aquele limite cultural, aquele grande desafio de enfrentar o pensamento filosófico, de enfrentar a cultura grega, talvez para ele fosse algo demais. Mas ele tenta pregar o evangelho na Ásia e o Espírito Santo o impede. Fala assim, então vamos fazer o seguinte, vamos para o norte da Ásia, vamos para a Bitínia. E é interessante que o texto diz, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Aí Paulo vai para Troade e fala assim, vamos sentar. Irmãos, quando você tenta para a direita, tenta para a esquerda, e não dá certo, para. Ora, reflete. Alguma coisa Deus está querendo mostrar. Isso me faz me lembrar, quando eu tinha mais ou menos uns 16 para 17 anos, eu tinha acabado de chegar na Igreja Batista, lá em São Paulo, deu para perceber pelo sotaque, o sotaque pelo menos é parecido com o do pastor Abraão, não é? O pastor Abraão é de Santo André, eu sou de São Caetano. E me converti numa igreja batista lá em São Paulo, Igreja Batista Pedras Vivas. E jovem, o que um jovem quer? Aprender a palavra de Deus, isso mesmo. Só que eu não tinha. Não foi isso que você respondeu? Desculpe. Eu imaginei que na primeira coisa que você ia pensar, aprender mais da palavra de Deus. Não, eu queria encontrar uma jovem. Eu queria me casar. Olha, 17 anos. E foi interessante que nesta época, é que a minha esposa está aqui, eu preciso tomar cuidado no que eu vou falar. Vamos dizer assim que eu passei pela Ásia. Ainda bem o Espírito Santo não permitiu. Aí eu tentei ir para a Bitínia. Graças a Deus, também o Espírito de Jesus não permitiu. Porque graças ao bom Deus, Ele tinha planejado algo muito maior para mim que eu jamais imaginaria. Quando eu conheci a Eliana pela primeira vez, ela estava voltando do seminário, né? Alguns sabem, ela estudou junto com o pastor Abraão. Ela estava voltando do seminário e eu tinha acabado de me converter. Quando eu vi a Eliana no piano, tocando, eu falei assim, Deus, eu quero uma esposa como essa aí, porque essa aí é muita areia para o meu caminhão. E comecei a pensar como seria uma pessoa parecida com a Eliana, com aquele jeito meigo. Ela toca piano brilhantemente, logo logo vocês vão conhecer, e aquela voz macia. Foi só isso que me atraiu na Eliana. Bonita, olhos verdes, o nome europeu, Minkov.
E o meu nome é aqui de Itabuna, né? É Menezes, Barreto Menezes. E foi curioso que eu falei, não, eu vou buscar alguém que seja parecido com a Eliana. Um dia o pastor chegou para mim e falou, Silvio, estou orando por você e estou orando pela Eliana. Você já pensou em começar a orar por ela? Eu falei, pastor, eu sei que o senhor gosta de mim, sei que o senhor é um homem de fé, mas, pastor, não tem a menor condição. A Eliana, ela trancou o curso de arquitetura para ir para o seminário. O nível social da Eliana era muito diferente do meu. Eu falei, não há a menor possibilidade disso acontecer. Ele falou, vamos orar, porque nós servimos ao Deus do impossível. Eu falei, vamos orar. E era interessante que ele me convidava, Silvio, vem comer uma pizza aqui em casa hoje. Quando eu chegava lá, quem estava? Eliana. Eu acho que cupido não é de Deus, porque ele flecha os corações. Flechar coração não deve ser coisa de Deus. Mas assim, ele fez esse papel. E também tínhamos um outro irmão na igreja, Oswaldo Paião Júnior. Ele é o responsável por trazer a King James, a tradução King James aqui para o Brasil. É o diretor da Aba Press. E naquela época ele era muito próximo a nós, trabalhava na CEPAL junto com a Eliana. E ele também fazia esses esquemas. E eu comecei a orar pela Eliana. E, irmãos, eu comecei a amar a Eliana. E eu não pensava mais que ela seria uma possibilidade impossível. Eu comecei a orar, Senhor, se não for ela, eu morro. E nós estamos casados há 27 anos, temos 2 filhos. E quando eu olho para essa experiência, eu falo assim, Paulo tinha planejado alcançar mais um pedaço da Ásia Menor. Deus havia planejado Paulo entrar num território que lhe traria muitas alegrias. Paulo vai para Troade e tem uma visão. A Bíblia diz que à noite, verso 9, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo, passa a Macedônia, ajuda-nos. E ele entendeu que este sonho era um sonho de direção. Eu não tenho tempo hoje para conversar com os irmãos sobre sonhos, mas é interessante que alguns comentaristas, principalmente Chaplin, que faz a análise versículo a versículo do Novo Testamento, com base no grego, ele chega nessa passagem e fala assim, olha, há muitos estudos sobre a psique humana, sobre a capacidade humana de armazenar informações do passado e de intuir sobre o futuro. Eu falei, olha, esse é um assunto que não me diz respeito, não sou psicólogo, mas o fato é que Deus fala através de sonhos, através de providências divinas. Ele intervém na nossa história, nós estamos perdidos, não sabemos o que fazer, e na sua misericórdia Deus fala conosco. O escritor aos Hebreus diz que Deus, tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, hoje nos fala em Jesus, nos fala através do seu Espírito. Por isso, por mais desesperado que você possa estar no início deste novo ano, Deus vai falar com você. Mas você diz, não, eu não sou espiritual o suficiente, eu não tenho conhecimento suficiente. Deus vai falar com você porque Ele te ama. Ele tem um plano para nós, Ele está no controle. Nós vamos viver em 2017 a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Por isso, esteja atentos aos acontecimentos, ao seu sono, ou até mesmo às suas visões. Há alguém que conversa com você e dá aquele insight. Você fala, o que Deus está falando aqui? Considere, porque Deus fala. Deus cuida de nós. E o apóstolo Paulo compartilha com aqueles irmãos, e é interessante o versículo 10, porque diz assim, assim que teve a visão, em quanto tempo eles tomaram uma decisão? Imediatamente, procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Concluindo que. Daria para nós passarmos a noite aqui falando sobre essa palavra grega, mas eu quero compartilhar com você algo que tem movido bastante o meu coração. O apóstolo Paulo, na sua conversão, ele teve uma visão tão maravilhosa, tão espetacular, que ele ficou cego.
o Senhor chega para ele e fala com ele e diz: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Qual é a tua, rapaz? Por que me persegues? E ele: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem você persegue. E Deus dá uma direção clara para Paulo, que não possibilitava erros. Você vai na rua, você vai entrar em Damasco, você vai na rua direita e vai procurar por Simão. Um endereço claro, o objetivo. Como eu gostaria que todas as orientações de Deus fossem assim: Silvio, vai para IBAN, vai lá no culto das 18h30, não vai nos das 17, porque mudou o horário. Quem chegou às 17 perdeu o louvor. Está desavisado. Então, olha, direções específicas. A experiência de Paulo começa com direções específicas. Saulo, Saulo, por que me persegues? Às vezes eu gostaria que no meu quarto o Senhor chegasse: Silvio, Silvio, deixe de ser cabeça dura. Ou Silvio, Silvio, você não está entendendo que eu estou te direcionando para tal lugar? E nós temos essa limitação, nós achamos que Deus só fala assim, através de uma teofania, de uma manifestação sobrenatural. Sim, em alguns momentos importantes da história da humanidade aconteceu isso, sim. Mas eu quero dizer a você nesta noite que para ouvir a voz de Deus é necessário relacionamento. Nós precisamos conhecer a respeito de Deus. Eu preciso acreditar que Ele fala através da sua palavra. Eu preciso crer que quando eu oro, a oração sobe, e se eu não orar direito, o Espírito, ele faz a decodificação, ele transforma o arquivo e faz chegar nos céus de acordo com aquilo que Deus deseja, porque o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu não tenho o direito de não querer conhecer a Deus, porque eu dependo dEle. Por isso, nas minhas decisões familiares, eu preciso chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu preciso entender o que o Senhor quer para mim, como pai desta família, como líder desta família, como filho, como esposa. Qual é o meu papel nesta família diante desse desafio que nós estamos enfrentando? Às vezes, são questões profissionais. Talvez você esteja agora no último ano pensando: o que vou fazer? Vou entrar em qual curso na faculdade? Vou pegar qual trajetória profissional? Deus está interessado nisto também, Ele quer falar com você. Por isso nós precisamos dessas experiências e saber que Deus fala de muitas formas diferentes, principalmente através de um relacionamento. Paulo consegue compreender que o fato de ele ter tentado pregar na Ásia e ter sido impedido, o fato de ele tentar pregar em Betínia e ter sido impedido, Deus estava querendo dar um direcionamento novo para ele. Compreenda isso. Ah, se eu tivesse insistido na Ásia, eu estaria casado com quem hoje? Misericórdia. A Eliana está dando glória a Deus ali que deu errado, que o Espírito impediu. Mas eu fico pensando, se eu não tivesse me casado com a Eliana e tivesse me casado com Betínia, você entendeu o recado aí, não posso falar o nome, senão ela vai descobrir. Quantos problemas, olha, tinha uma Betínia que tinha 2 filhos e queria namorar comigo. Eu falei: não, isso não pode ser de Deus, já vem a esposa e mais 2 para eu cuidar, só tenho 18 anos, não. Deus me livrou, Eliana. Deus foi bom comigo, graças a Deus. Então, eu fico pensando, se eu não tivesse sensibilidade para ouvir a voz de Deus, com quem eu estaria casado? Se eu não tivesse sensibilidade para entender o propósito de Deus para a minha carreira, provavelmente eu não estaria pregando para você nesta noite. Eu queria ser administrador de empresa. Eu queria pegar uma outra rota. Esse negócio de ser pastor não dá para mim, não. Olha, viver pela fé... Eu preciso de planejamento, eu preciso de ter uma estratégia, eu preciso de ter uma segurança. Eu funciono assim, esse negócio de ser pastor, a gente não sabe o que vai acontecer. De repente você está aqui, Deus te manda para lá. E como é que eu tinha pavor, quando as pessoas falavam: se você vai ser pastor, eu estou repreendido em nome de Jesus. Mas esse tipo de oração não funciona, deu para vocês perceberem. Por isso, quando o apóstolo Paulo tem essa experiência em que não é uma manifestação clara de Deus, não é uma voz audível de Deus, ele precisou compreender o que estava acontecendo. E a minha pergunta para você nesta noite, diante do que tenho te exposto é: você consegue compreender o que Deus está falando? Você consegue notar que existe de fato algo muito especial da parte de Deus para te ser comunicado, e que você precisa gastar tempo, você precisa estar atento para a direção que o Senhor vai dar diante de uma decisão tão importante como essa? Como eu disse aos irmãos, o apóstolo Paulo atravessa do Oriente para o Ocidente. Ele sai ali de Troade,
passa por uma ilha chamada Samotrácia e chega numa cidade chamada Neápolis. Para você que gosta de geografia, quando ele chega do outro lado, quando ele entra na Europa, na cidade de Neápolis, ele encontra algo que, se você quiser pesquisar depois na internet, é muito interessante. Ele dá de cara com uma estrada. Essa estrada, ela chama Via Agnolina. Via Agnolina. Ela foi construída pelos romanos em 127 a.C. É uma estrada construída com pedras, a maior parte mármore, que existem até hoje. Havia um caminho preparado. É interessante que por essa estrada de 1.120 quilômetros, por várias partes da Europa, o apóstolo Paulo entra nessa estrada. É interessante que ele está acostumado a fazer viagens perigosas, a viagens de subir montanhas, descer montanhas, passar por vales, e de repente ele dá de cara com uma estrada pavimentada. Por isso, sabe por que está difícil aqui? As portas não estão se abrindo, porque não é este o caminho, meu irmão. Tem uma via preparada por Deus para você. Tem um caminho profundo, mas é necessário se aprofundar no relacionamento com Ele. As coisas não serão desta forma. Olha, Senhor, fale comigo para que eu entenda, e vai aparecer uma luz no seu quarto e o Senhor vai falar com você. Não, em algumas situações isso acontece, isso não é normal, mas o normal é você ter um relacionamento tão profundo com o Senhor, que você entenda o que Ele está dizendo, principalmente quando Ele diz não, porque mesmo quando Ele diz não, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, continua na direção da nossa caminhada. O apóstolo Paulo chega em Filipos. E é interessante que ele estava acostumado a pregar em sinagogas, e ele chega pela primeira vez numa cidade que não tinha sinagogas. Ele chega também num lugar, ele estava acostumado a pregar a homens, sinagoga, lugar de homens, e não tinham homens. E ele começa a compreender que há uma mudança no foco do seu ministério. Às vezes nós somos tão apegados aos nossos métodos, aos nossos costumes, que nós nos fechamos para as coisas novas que Deus quer fazer em nós. Esse que está falando com você aqui nesta noite, está vivendo uma experiência nova aos 48 anos de vida. Eu e Eliana estamos fazendo convalidação em teologia. Depois de velhos, estamos na classe, na academia de novo, sentados para estudar. Fazem 7 meses que nós não estamos pastoreando uma igreja. Nós passamos os últimos 22 anos pastoreando várias igrejas, em 3 estados diferentes, igrejas de diversos tamanhos, mas nesses últimos 7 meses nós estamos frequentando aqui a IBAN, sendo abençoados por vocês, muito obrigado. Mas uma experiência nova, o que Deus está preparando para nós, eu preciso compreender, como pai de família, como marido, como pastor, como homem de Deus, como profissional, que alguma coisa diferente de tudo que eu já vivi, Deus está preparando aqui na frente. Que tem uma via agnolina para eu caminhar. Que Deus está mudando os ventos da minha vida, da minha trajetória, e vai ser muito bom, porque a vontade de Deus é assim. Ela é como? Boa, perfeita e agradável. E o apóstolo Paulo está vivenciando isso, numa experiência mais profunda. Ele não encontra uma sinagoga, ele diz, bom, aqui não dá para pregar, não. Ele vai para um rio. E chegando no rio, ele encontra com mulheres. E ele se encontra com uma mulher chamada Lídia. E essa mulher foi uma bênção na vida de Paulo durante todo o seu ministério. É a primeira vez que a primeira mulher na Europa a se converter, chamada Lídia, vendedora de púrpura, a casa dela se converte. O apóstolo Paulo estava acostumado a pregar em sinagogas. Ele é chamado para dentro de uma casa. Eu fico imaginando o desconcerto dele. Não era algo que ele fazia ministerialmente, não era algo que ele estava acostumado. Ele começa a perceber que a vida dele está entrando numa nova fase. E o desejo do meu coração é que 2017 seja assim para você. As mensagens que temos recebido desta igreja nos apontam uma direção a algo novo de Deus em 2017. E eu estou aqui nesta noite compartilhando isso com você.
algo desafiador. Talvez para você vai enfrentar algo que você não esperava. O apóstolo Paulo, depois de Filipos, ele vai para Bereia, para Tessalônica, depois para Bereia, e chega em Atenas, o centro filosófico do Ocidente. E ele dá de cara com alguns filósofos. Não é que Paulo acaba filosofando, ele fala com os epicureus e os estoicos, ele menciona a literatura grega. Você fala assim, Paulo conhecia o grego? Talvez na sua infância, talvez na sua juventude, ele tivesse contato com a cultura grega, mas ele achou, isso não vai servir para nada. Não. Você que é um servo de Deus, você que é uma serva do Senhor, tudo o que você faz coopera para o seu bem. Se Deus está abrindo uma porta para você hoje, para você aprender algo novo, é que isso vai ser muito importante no seu futuro. Isso vai abrir portas que talvez não seriam abertas de outra forma. Considere as oportunidades que Deus tem colocado nas suas mãos. O apóstolo Paulo faz essa viagem. A Europa nunca mais foi a mesma. Passou o Império Romano, veio o Império Otomano, o Evangelho cresceu por toda a Europa. Nós, batistas, somos frutos do que aconteceu na Europa. Somos frutos da Reforma Protestante. Somos frutos de Atos 16. Por isso, talvez hoje, você veio aqui para ser alertado a se aprofundar um pouco mais no seu relacionamento com Deus. A ir mais profundo, a ir além, a buscar uma nova realidade, a viver novas experiências que você nunca viveu. Quando nós cantamos isso nesta noite, meu coração se encheu de fé para acreditar que aqui, neste lugar, neste momento, Deus vai dar direção a muitas pessoas. Vai falar a respeito dessa angústia familiar que você está vivendo, a respeito dessa indefinição profissional, escapes, porque Ele é provedor, Ele vai dar os escapes para essas questões financeiras, questões de saúde, mas é necessário nós avançarmos, irmos um pouco mais, irmos além, dar um mergulho mais profundo, abrir o nosso coração para as novas coisas que Deus deseja realizar neste ano de 2017. Você está preparado para esse mergulho? Você está preparado para esta viagem? Há coisas incríveis esperando por nós neste ano de 2017. Você crê nisso? Talvez você, como eu, esteja precisando realmente de uma direção de Deus para as decisões importantes que você precisa tomar esta semana. Há alguém assim aqui? Decisões importantes nesta semana, este mês? Senhor, para a direita ou para a esquerda? Ele vai falar ao seu coração. Agora, tenha um relacionamento com Ele. Conheça-o. Tenha a capacidade de sentir a sua presença. Não fica correndo de um lado para o outro como uma barata tonta. Pare. Respire profundo. Busque a presença do Senhor. Peça a Ele. Se você não sabe orar, peça na forma de uma canção. Peça a Ele, Senhor, eu preciso conhecê-lo mais. Eu não estou entendendo o que o Senhor está dizendo sobre o meu casamento. As coisas estão ficando difíceis. Leva-me além, Senhor. Leve a um nível mais profundo. Eu acho que seria providencial nós fazermos esta oração em forma de cântico, neste momento. Feche os teus olhos por alguns instantes. Acompanhe esta canção. Vamos começar cantando pelo refrão, fazendo um pedido. Talvez foi o pedido que Paulo fez quando ele estava em Troade. Senhor, tentei pregar na Ásia, tentei ir para a Betínia, alguma coisa está acontecendo, não está dando certo. Fala comigo, Senhor. Eu quero me aprofundar no meu relacionamento contigo, Senhor. Quero ler as Escrituras e compreender o que o Senhor fala através das Escrituras. Quero ter comunhão com o Teu Espírito. Faça essa oração em forma de canção neste momento. Leva-me além. Leva-me além.
contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais o teu poder. Escuta a nossa oração nesta noite, Senhor. Vamos ficar em pé na presença do Senhor. Vamos fazer essa oração. Render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar, Senhor. É me inspirar pra te dizer que estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, seu nome é maravilhoso. Quero ir, Senhor. Leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me flua mais da tua unção, mais o teu poder. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder, mais do teu poder, Mais e mais. mais do teu poder. Talvez esta noite seja a noite de dizer: Senhor, tenho tentado ir para a Ásia, não deu certo. O que representa a sua Ásia? O lugar comum? O que você sempre fez? O que você já se acostumou? Domingo, vai à igreja, escuta uma palavra, volta para casa e mais uma semana igual a todas as outras semanas. E domingo de novo, e de novo, nada muda, nada prospera, nada avança.
Se você está nesta condição, hoje é uma noite importante de dizer: Senhor, eu quero me aprofundar no meu relacionamento contigo. Eu quero submeter os projetos humanos à providência divina. Eu quero aprender com os erros que já cometi, não quero cometer mais erros. Talvez você está aqui nesta noite e isso é muito novo para você. Você não sabe o que é ter uma vida dirigida por Deus, o que é acreditar nas Escrituras, na Bíblia, o que é um relacionamento com o Espírito Santo. Nós só podemos falar sobre estas coisas hoje porque nós entregamos as nossas vidas a Jesus. E talvez essa seja a primeira decisão importante de 2017 para você que está aqui hoje. Entregar a sua vida a Jesus. Talvez você tenha bastante conhecimento, até conhecimento filosófico, seja aí fã de Sócrates, Platão, Aristóteles. Eu também gosto de filosofia, gosto muito de história, mas nem a filosofia, nem a história transformou a minha vida. O que transformou a minha vida foi Jesus, Jesus de Nazaré. E se você deseja ter este encontro pessoal com Jesus, logo ao final nós vamos estar aqui à frente. Teria um grande privilégio, uma grande honra, junto com os outros pastores e líderes, orarmos com você e fazer essa oração de entrega. Eu acredito que não é mais tempo de você levantar a mão. Tem que ser uma decisão real, profunda. Isso vai causar impacto em você. Por isso, se você está aqui nesta noite e foi tocado por esta palavra, esse querigma tocou o teu coração, ao final da reunião, vem aqui à frente, nós vamos orar com você. Mas você que já tem caminhado com Jesus, você que acredita na soberania de Deus, na providência divina, feche os teus olhos. Curva a sua cabeça neste momento. Eu quero deixar alguns segundos para que você relate ao Senhor o que é o teu senso comum, o que é a sua rotina, e que você possa pedir ao Senhor que abra o seu entendimento para coisas novas, para novos desafios, para essa porção que o teu olho não viu, o teu ouvido não ouviu e nem subiu ao teu coração, mas que Deus tem preparado para você. Isso é real, isso é verdadeiro. Deus não brinca com os nossos sentimentos. Diga isso ao Senhor. Ouve a oração que está sendo feita neste lugar, Senhor. Por favor. Jeová Jireh, Jeová Rafá, fala, leva-nos além, Senhor. Eu quero neste momento apresentar a cada um dos meus irmãos, diante deste desafio chamado 2017, de tantas incertezas políticas, de tantas incertezas econômicas. Mas a nossa vida não é regida pela política e nem pela situação financeira. A nossa vida pertence ao Senhor. Por isso, assim como o Senhor fez com Paulo, fala conosco ao longo desta noite, ao longo desta semana. Continue falando ao nosso coração, Senhor, e que possamos estar atentos àquilo que o Senhor está nos ensinando. Que não tenhamos medo do novo, do diferente, do melhor. Eu quero pedir a Deus que o Senhor possa abrir o entendimento de cada um de nós para as grandes e maravilhosas conquistas que o Senhor tem para nós neste ano de 2017. Conduz a IBAN, Senhor, a algo mais profundo, a algo mais intenso na Tua presença, Senhor. Dá a direção a cada um dos pastores e líderes desta igreja. Continua, Senhor, falando ao coração dos Teus servos. E que possamos, como servos de Deus, viver um 2017 para a glória do Teu nome, Senhor. Quero abençoar a cada um dos meus irmãos neste momento. Pedir a Deus que a experiência dessa semana seja uma experiência como a de Paulo. Nós vamos nos preparar para algo, mas o Senhor vai fazer algo muito melhor. Nós vamos planejar, faz parte.
mas a providência divina vai interferir na nossa história. Nós teremos milagres para contar para a glória do Teu nome, neste novo ano que vamos começar, Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e o consolo que vem através do Espírito Santo da promessa, seja com você, meu irmão, minha irmã, com a sua família, com o seu entendimento, abrindo o teu coração para as grandes e poderosas conquistas deste ano de 2017. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém, amém e amém. Deus os abençoe. Uma boa noite, uma boa semana, e que o Espírito de Deus continue falando ao seu coração. Estamos aqui à frente aguardando aquelas pessoas que desejam ter esse compromisso com Cristo nessa noite. Vai na paz, meu irmão. Deus o abençoe.